Na medicina, o conceito catarse significa a expulsão de um elemento nocivo ao organismo. Na catarse médica, o indivíduo purga, põe para fora, expulsa algum elemento que está provocando um mal-estar, um sintoma. Então, normalmente a gente toma um purgante para purgar, para expulsar aquilo que está fazendo mal ao organismo. Ora, Sigmund Freud e Joseph Breuer eram médicos, estudiosos da fisiologia humana. E eles vão chamar então de catarse a um método psicoterapêutico. Este método psicoterapêutico tem a finalidade de expulsar, de purgar, de pôr para fora afetos patogênicos, sentimentos que foram recalcados, reprimidos e que passaram a criar sintomas que eles localizaram na época nas mulheres histéricas. Histeria é uma neurose, é uma forma de neurose. Chamava-se de neurose uma perturbação do comportamento, do sentimento e do pensamento. E dentro da medicina, se o indivíduo tinha uma perturbação do comportamento, do sentimento e do pensamento, é porque alguma coisa no seu corpo não estava funcionando bem. Esta é a ideia mecanicista, totalmente ideológica, de um capitalismo florescente. As doenças mentais sempre foram vistas como uma relação com o organismo. Foi após Freud que essa classificação de neuroses começou a agrupar perturbações tipicamente da personalidade. Neurose, esquizofrenia, hipocondria, todos os nomes que nós não vamos entrar porque não interessa para nós. Então Freud começa a prestar atenção, como nós vimos, de um tipo de neurose particular que era chamada de histeria. E que os médicos supunham que estivesse relacionada com o útero. Porque esse nome, histeria, era oriundo de histeris do grego, que quer dizer útero. Então só mulheres teriam histeria. Mas, como os sintomas dessas senhoras não correspondiam com lesões orgânicas, era comum os médicos entenderem que essas mulheres estavam fingindo para terem um pouco de atenção, como que fosse um problema de falta de... Era uma piada corrente na época, os médicos receitavam de injeção peniana de cada 2 em 2 horas para poder resolver o problema dessas senhoras. Vejam vocês o machismo imperante entre médicos, né? E é aqui que o Freud, então, vai receber as suas primeiras lições da medicina mecanicista da época. Só que Freud percebia que essas pessoas histéricas sofriam. Que tratamento convencional com choque elétrico, com banhos, não dava certo. E que existia uma classe de doentes, na verdade, desprezada pelos médicos. Pessoas que sofriam muito, mas não recebiam uma atenção, um tratamento adequado. O que existia era a ridicularização desse tipo de doente, uma doença que, segundo eles, só as mulheres apresentavam. E o machão formidável se impunha dizendo que para esse tipo de doente deveria se receitar tantas injeções penianas por dia, que era a colocação do machista provedor econômico, afetivo e até mesmo da saúde da mulher, porque o pênis dele era mágico. Essa ideia remonta à pré-história. É o culto ao grande pênis, porque o pênis, para o homem ignorante, gozava de poderes mágicos, porque ele volita, como o Espírito Santo, na forma de pombinha, voa.
Então essa ideia de que o pênis tinha poder mágico, que é uma ideia pré-histórica, uma ideia rudimentar, continua vigorando nessas expressões sem responsabilidade, nessas expressões sem a menor reflexão. Por exemplo, ela está nervosa hoje porque o marido não... O imbecil, como sempre, atrasado, repetindo as frases lá da pré-história. Quando ele diz, fulana está precisando, fulano está precisando. Precisa casar, está nervosa porque precisa casar. Ainda fala-se isso, não fala-se? Veja, essa brincadeira é a reprodução do processo machista. E quantas mulheres que não falam isso? Porque são alienadas, não sabem que estão falando contra si mesmas, né? Bom, Freud se formou em neurologia. Ora, justamente nessa especialização, ele teria que lidar com as perturbações mentais, porque supunha-se que a perturbação mental era um problema derivado ou de glândulas ou do sistema nervoso central, dos neurônios. E ele, então, recebeu uma bolsa de estudos para fazer um estágio com um francês chamado Charcot, diretor de um grande hospital psiquiátrico que estava fazendo algum sucesso com hipnose. E lá, então, ele entrou em contato com a hipnose, onde ele aprendeu que era possível fabricar um sintoma histérico e eliminar esse sintoma histérico com a hipnose. Só havia um problema. O Charcot, embora tivesse demonstrado historicamente que o homem também era histérico, perguntado por que não curava as pessoas, dizia que seria um distúrbio funcional hereditário e que só podia ser hipnotizado quem era histérico, de modo que não tinha saída. Que era inútil remover o sintoma, porque depois de despertada, a pessoa voltaria a ter o mesmo sintoma. A grande inovação do Charcot no tratamento das pessoas histéricas era justamente um método da hipnose. Todos aqui sabem o que é hipnose? Hipnose é mais ou menos o que eu faço aqui quando eu estou falando e algum de vocês dorme, sente muito sono. Nada mais é do que o prolongamento e a utilização dessa espécie de sono. Só que o hipnotizador manipula esse tipo de sono através de sugestões. O hipnotizador faz uma sugestão para a pessoa hipnotizada. Essa sugestão pode ser o seguinte: olha, você está vendo agora um riacho muito bonito. E a pessoa procura se adaptar àquela frase que foi dita. E a pessoa vê. Ela tem aquilo que se chama uma alucinação visual. Mais tarde, bem mais tarde, verificou-se que não é preciso que a pessoa durma para ficar hipnotizada. Ela é hipnotizada na medida em que ela está obedecendo às sugestões do ambiente. Que a moda é uma forma de hipnose. A obediência aos apelos comerciais é uma forma de hipnose. Esse negócio de andar na fila da Maria vai com as outras, de obedecer aquilo que todo mundo quer que seja e como se quer que seja, é uma forma de hipnose.